Minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. Uma alegria estar com vocês, participando do nosso congresso e trazendo esse tema. Aliás, os temas de bioética, todos acabam sendo muito polêmicos. E a gente acaba tendo opiniões diversas. Mas é preciso que a gente possa utilizar o conhecimento científico associado ao conhecimento espírita, que nos permite ver de maneira mais profunda a questão da vida. E somente assim a gente tem mais chance de acertar. A gente tem mais chance de fazer a coisa da melhor forma. Então a gente sabe muito bem que tudo isso é resultado do grande desenvolvimento da ciência e dos recursos tecnológicos. Dessa maneira que a questão da vida, quando começa e quando termina, acabou realmente se desdobrando em questionamentos. Nós deixamos de ter aquela certeza absoluta de quando se morre e de quando se passa a viver. E é isso que a gente está em tramitação, em desenvolvimento, para chegar a essa elucidação. A gente deu passos científico-tecnológicos muito maiores do que os passos do entendimento amplo da criatura humana. Mas isso, inclusive, tem um sentido, uma razão, é até espiritual. Porque somente com a elucidação do ser profundo, do ser que realmente dá vida a esse corpo, que a gente vai poder compreender essa situação. Então eu digo que esse caminhar sempre tem uma razão evolucional. E é fazer com que o homem, o ser humano, ele reflita acerca de tudo isso e avance do ponto de vista ético, moral e espiritual. Então nós vamos encontrar, no que diz respeito à questão da morte, situações que o médico se depara no dia a dia, especialmente nas UTIs, em que ele não sabe exatamente como fazer, porque ele tem uma discussão ética, uma problemática ética de como conduzir. Nós, médicos, nós temos uma formação que tende a nos levar à busca da cura. Quer dizer, a gente centralizou com o progresso, porque antes se buscava amparar, resolver a questão da dor, consolar o paciente. Mas com o nosso desenvolvimento científico, com o conhecimento, nós passamos a pensar na cura, que seria, na verdade, o terceiro motivo da nossa ação. O primeiro motivo seria sanar a dor, amparar o paciente nesse sentido, consolar e, quando possível, curar. Mas a coisa inverteu de tal maneira, o nosso poder de resolver várias e grande número de situações clínicas cresceu de tal maneira que nós, médicos, passamos a encarar o objetivo da medicina como sendo o de cura. Isso fez com que nós tivéssemos um comportamento que deixava-nos e deixa-nos ainda muito direcionados para essa cura. Eu diria que a gente tem uma verdadeira obsessão por essa questão da cura. E isso levou a alguns comportamentos que são discutidos com a nossa ampliação desse poder de manter a vida. Até onde a gente tem o direito e o dever de manter o paciente vivo. Essa é a grande questão. Então, o que aconteceu é que nós saímos de uma parte, de uma posição em que nos debatíamos e conduzíamos o paciente até enquanto podíamos para uma situação que a gente vê atualmente, se me permitem assim a crítica, de um certo até descaso. Não, esse paciente é um paciente que não tem jeito, e aí vem o famoso SPP como nova norma terapêutica a adotar. Se parar, parou. Isso todo mundo sabe que é uma coisa frequente dentro
das UTIs no Brasil inteiro, não é uma coisa que aconteça esporadicamente. A gente tem, cada um pode ter vários casos desses para contar. Eu teria um caso de uma senhora com leucemia, agora recentemente que eu digo a coisa de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, em que ela entrou naquele quadro grave, foi para a UTI, não tinha resposta terapêutica adequada, não respondia bem, e a médica que acompanhava, então, achando que não tinha mais o que fazer, prescreveu, naturalmente que não no prontuário, mas prescreveu para o corpo de enfermagem, olha, essa paciente é SPP. E tudo bem, na noite, na madrugada, a paciente realmente veio a ter uma parada cardíaca. E a médica de plantão foi socorrer, e a atendente falou assim, olha, doutora, é uma paciente SPP, essa. Parece coisa de plano de saúde, SPP. E ela disse assim, como assim? Ela disse, não, a médica, a doutora fulana, disse que não tem que fazer mais nada. Ela disse, eu vou fazer. A médica disse, eu não vou deixar de fazer, eu estou aqui para atender, eu acho que a paciente não tem como você simplesmente não fazer nada. E então, iniciou as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, a paciente voltou, e poucos dias depois, quer dizer, poucas semanas depois, teve alta, e demorou mais 1 ano com sua família. E não foi 1 ano de situação desesperadora, não. Ela voltou a reagir terapeuticamente e se manteve como uma paciente com doença terminal, mas se manteve por 1 ano. Eu fico pensando o quanto é importante para o espírito e para a família ter essa convivência por 1 ano. A gente sabe muito bem, eu não estou aqui mostrando um lado da questão, a gente sabe que existem outros casos que são desesperadores, outros casos mais complicados, mais difíceis. Então, é isso que a gente tem que discutir, e foi isso que levou o Conselho Federal de Medicina, no final do ano passado, em novembro do ano passado, com a resolução 1805, a abrir um espaço para os médicos. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º dessa resolução, depois dos devidos considerandos, mas a verdade a resolução tem esse objetivo, diz o seguinte, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, os grifos são meus, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Essa resolução, ela vem ao encontro, naturalmente, do anseio de muitos médicos. Ela vem dar uma solução ética, eu não sei até que ponto a gente pode colocar assim, ética sem aspas, mas dá uma solução ética para esse impasse que o médico se vê nessas situações. Mas vocês veem que ela é muito genérica, porque ela fala basicamente o seguinte, se o paciente é terminal, é um doente terminal, se ele é portador de uma doença grave e incurável, então o médico pode decidir, desde que ele respeite a vontade da pessoa ou do representante legal. Atenção, essa construção ela pode dar margem a algumas discussões. Respeitar a vontade significa o seguinte, se o familiar falar assim, olha, eu não quero que a minha mãe, tendo uma parada cardiorrespiratória, eu não quero que vocês deixem de fazer o que tem que fazer, não. Se ele disser, pela resolução, o médico então tem que respeitar. Mas se ele não disser, fica muito aberto assim, o médico decide. Na verdade, no mínimo, teria que ser colocado de maneira a se entender que há necessidade de se repassar para a família do médico e para o paciente a sua situação. Na melhor das hipóteses. Mas aqui não fica claro. Fica claro o seguinte, se o paciente disser, olha, cuidado, eu estou de olho, eu quero que continue minha mãe aí até quanto puder. Então o médico fica livre por essa resolução.
Mas vamos entender o que é a questão do doente terminal. Porque quando a gente fala assim, doente terminal, pode parecer de princípio fácil dizer o que é um doente terminal. Mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, no cotidiano médico, nem sempre é assim tão simples dizer, este é um paciente terminal. Por quê? Porque a questão da morte, do entendimento do significado da morte, ela se modificou em termos conceituais. Nós saímos de uma ideia de morte vista de maneira fixa, estática, morreu, para uma situação dinâmica, está num processo de morte. Iniciou e desenvolve um processo de morte que é variável de acordo com a patologia e especialmente de acordo com o paciente. Porque nós sabemos muito bem, de maneira empírica, na prática médica, que há pacientes que nós dizemos até com um certo tom de humor, vivedores e pacientes morredores. Então esse tempo, essa questão do processo tanatológico, varia não apenas em decorrência da patologia, do quadro apresentado pelo doente, mas também do próprio ser, que tem a ver com a questão do espírito. Então vamos, para a gente entender bem essa questão do doente terminal, vamos buscar aqui uma definição de um catedrático de medicina legal, um paraibano, cabra da peste, membro da Associação Internacional de Medicina Legal, um dos mais respeitados médicos legistas do país, Dr. Genival Veloso, de França, num artigo que resumiu uma das suas palestras num congresso, chamado Nos Limites do Fim da Vida, um itinerário de cuidados. Então lá o Dr. Genival Veloso, de França, define doente terminal, paciente terminal, da seguinte forma: como paciente terminal, entende-se aquele que, na evolução de sua doença, não responde mais a nenhuma medida terapêutica conhecida e aplicada. Aquele que está sem condições de cura ou de prolongamento da sobrevivência. Eu quero citar de Vietega de Fado, que ele coloca ou de prolongamento da sobrevivência. Uma coisa ou outra. Mas essa questão de condições de cura é muito relativa. Porque quantas pessoas não têm situações em que não têm condição de curar e, no entanto, não são pacientes terminais? Por isso me parece que uma coisa está relacionada com a outra. Mesmo um paciente, por exemplo, que pode vir a ser terminal, com AIDS, com câncer, é um paciente que, embora tenha uma doença incurável até esse momento, que é uma outra discussão, até quando a doença é incurável? Isso varia com o tempo. Um belo dia, daqui a pouco descobre-se a possibilidade de prolongar a vida do paciente com AIDS, que nós já temos isso, de prolongar a vida do doente com câncer até curar o câncer e assim por diante. Então, esse diagnóstico de uma doença sem cura é um diagnóstico que, embora no dia a dia ele possa ser feito, mas ele pode ser modificado dentro do tempo, ao longo do tempo. Eu não posso dizer assim, olha, todos os pacientes que tiverem câncer de estômago em estado tal, em fase tal, estão com a doença incurável. Eu não posso dizer isso simplesmente, eu posso dizer nesse momento. Mas pode variar. Se eu coloco numa lei essa possibilidade, a lei vai ter dificuldade depois. Então, eu acho muito interessante colocar nos pacientes com doença grave, que no momento são incuráveis, essas doenças, mas que não têm condições de prolongamento da sobrevivência. Essa é que é a questão para o diagnóstico do doente terminal. No meu livro, Eutanásia em Foco Espírita, que eu escrevi há cerca de 12 anos atrás, eu digo, quando o processo tanatológico entra em sua reta final, onde as funções se descontrolam celeremente e nada mais se pode fazer para desacelerá-lo, aí sim, diz-se que a doença está em sua fase terminal
E o doente também é rotulado como um paciente terminal. No entanto, ser paciente terminal não significa estar no imediatismo da desencarnação. Você pode ter entrado num processo tanatológico, num processo de morte, que pode ser prolongado, mas não vai ter que se desencarnar ou morrer, porque são duas coisas diferentes, né? Você sabe que o espírita desencarna consciente. O não espírita morre inconsciente. Isso é uma brincadeira que eu faço com os meus alunos. Mas é assim, é porque desencarnar é libertar-se do corpo. Morrer, quem morre é o corpo. Nós não morremos, nós somos imortais. O que morre é essa nossa indumentária orgânica que utilizamos no presente. Mas então, esse processo vai continuar. E eu já falei sobre a doença grave e incurável. É uma questão, a mesma coisa, nós normalmente nos baseamos em prognósticos. Prognósticos que são falíveis, inclusive. E frequentemente são falíveis. Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação clínica, com um doente, que nós olhamos para ele e dizemos, olha, isso aqui não passa de hoje. E voltamos no outro dia, o senhor está tomando café. Mas também. Eu às vezes tenho essas coisas. Paciente saindo do terminal, eu lembro que um paciente com apendicite, eu aprendi na faculdade e na residência médica, que tem uma coisa que paciente com apendicite é um dos pontos diagnósticos, que ele não come, ele tem falta de apetite. Pois então, um belo dia, eu chego na enfermaria para um paciente com quadro de apendicite já, e eu entro e está o paciente comendo a comida do vizinho. E eu disse, espere, você, olhei o prontuário dele de apendicite. E o pior é que ele tinha apendicite mesmo. Mas o homem tinha tanta fome que comia a comida do vizinho. Então a gente tem prognóstico, é uma coisa assim. Nessa situação, nós estamos diante da morte do corpo. Ou do processo desencarnatório. Nós temos aí uma foto que eu trouxe de um poente. O sol se pondo, onde eu quero representar esse poente como sendo o processo tanatológico. E nós sabemos que o sol não se põe de imediato, dá todos os sinais e vai pouco a pouco se pondo até desaparecer na linha do horizonte. É sobre esse processo que nós estamos conversando, sobre esse poente da vida, sobre essa desencarnação, sobre esse instante em que o espírito desaparece na linha do horizonte da dimensão física. E é exatamente aí que surge essa questão da possibilidade de a gente não mais interferir, não mais utilizar recursos terapêuticos considerados exagerados para tratar o doente. E muita gente passou a chamar a essa atitude médica de ortotanásia. Inclusive no meio médico espírita, alguns são entusiastas da utilização da ortotanásia. Mas vamos entender o que é etimologicamente ortotanásia, que vocês vão continuar achando que é bom usar esse termo. A palavra ortotanásia vem do grego ortos, que significa reto, normal, justo, bom. E thanatos, falta um acentozinho ali, significa morte. Então, etimologicamente falando, a ortotanásia seria uma morte justa, uma morte reta, uma morte normal. Etimologicamente falando, poderíamos até dizer que é uma morte natural. No entanto, nós sabemos que na questão linguística, nós temos um processo de semântica. As palavras, elas modificam o seu significado ao longo do tempo. Você vê, por exemplo, igreja. A palavra vem do grego eclesia, que significa assembleia, reunião, conjunto de pessoas reunidas. E hoje em dia, quando eu falo igreja, eu não penso só nisso, eu penso normalmente num templo ou numa religião. Então isso é uma questão de semântica. Com o tempo a palavra muda o seu significado. A palavra ortotanásia, ela é sinônimo, na verdade, de eutanásia passiva. Até a palavra eutanásia, ela é uma palavra que, etimologicamente falando, tem um significado maravilhoso. Significa a boa morte. A morte tranquila. Ou a morte sem maior sofrimento. Mas ela foi criada, atribui-se a criação da palavra eutanásia a Aristóteles,
que ela usava com outro significado. Só no século XVII é que nós vamos ter Bacon e outros companheiros dele usando o termo eutanásia para significar abreviar a morte com o fito de evitar sofrimento. Do ponto de vista filosófico, em que foi criada a palavra, quer dizer, etimologicamente a palavra tinha um significado assim: aquele que morre tranquilo, ou seja, o sábio. A pessoa que teve uma vida boa no sentido espiritual, no sentido ético, que morre com a consciência tranquila. A pessoa que sabe que a vida se continua após a morte e sabe da esperança que tem no futuro. Depois, no entanto, ela passou a ser usada para o procedimento, que é, mais do que milenar, de se abreviar a vida, de se antecipar a morte de uma ou de outra maneira. Então, a eutanásia ela pode ser classificada em eutanásia ativa, quando a pessoa utiliza algo para abreviar a vida, uma medicação, um procedimento direto em que abrevia a vida. Por exemplo, se você injeta cloreto de potássio na veia, se você injeta altas doses de morfina na veia, como aconteceu com Freud, que sofreu eutanásia ativa, ele tinha câncer de há vários anos, câncer de maxilar há muito tempo, e então ele pediu para o médico dele, o Breuer, se não me engano, fazer a eutanásia. Mas nós temos a eutanásia passiva. O que é a eutanásia passiva? A eutanásia passiva é você deixar de utilizar um procedimento capaz de manter a vida. Com essa intenção. Então, ortotanásia é o mesmo que eutanásia passiva em qualquer livro de medicina legal, em qualquer livro de direito. Então, se a gente vai usar, por exemplo, um procedimento de não tomar mais uma medida drástica, porque não tem mais resultado para o paciente. A gente conclui isso, que aquela medida só vai tornar o sofrimento dele maior, não vai implicar em nada, em termos de manutenção da vida, de sobrevivência, etc. e tal. Então, se isso aí significa, se eu não estou fazendo com a intenção de abreviar a vida, não é ortotanásia. Ortotanásia é quando eu claramente tenho a intenção de abreviar a vida do doente. Então, você usar um termo que tem uma ambiguidade, um termo que tem significados múltiplos, e quando esse significado, ainda por cima, o seu significado é o oposto do que você está pensando, é algo comprometedor. Eu digo assim, sou a favor da ortotanásia, significa, eu sou a favor da eutanásia passiva. Essa é a questão. Então, nós sabemos, em primeiro lugar, que a eutanásia, qualquer forma de eutanásia, no nosso Código Penal, aliás, nem fala a palavra eutanásia. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal brasileiro, diz o seguinte: primeiro, o artigo 121 trata de matar alguém, tirar a vida de alguém. E no parágrafo 1º, quando os motivos são motivos considerados morais, você é tocado de um relevante motivo moral, de um sentimento para ajudar a pessoa, ainda é crime. Não existe no Código Penal o termo eutanásia, existe o procedimento, a ideia. Mas como, dentro da medicina legal e do biodireito, tratando o biodireito como a questão do direito em relação aos problemas de bioética, não a bioética em si, quer dizer, são as atitudes geradas pela bioética, então você vai encontrar sempre o termo ortotanásia. No meio médico é que a gente começa a ver muita gente usando o termo ortotanásia de maneira indevida. É preciso a gente estudar mais medicina legal, para saber o que é que está dizendo. Porque é crime a eutanásia no Brasil. É crime. Ainda é crime, continua sendo crime. Por isso que quando saiu a resolução do Conselho Federal de Medicina, essa resolução que nós vimos, vários advogados vieram à imprensa dizer, podem fazer do ponto de vista da ética médica, mas do ponto de vista da lei podem ser levados a julgamento e podem ser condenados. E é verdade. Porque continua sendo crime eutanásia, independente de ser eutanásia ativa ou passiva. Eutanásia passiva, repito, é sinônimo de ortotanásia. O que leva-se em consideração nessa situação foi intenção da pessoa.
abreviar a vida? Foi intenção antecipar a morte? Se foi, isso significa eutanásia. Depois que eu escrevi esse meu livro Eutanásia, muita gente às vezes me questiona assim: oh, doutor, me diga, então esse negócio dos transplantes de órgãos seria eutanásia? Eu digo não. A intenção não é matar o doente. Já é uma outra questão, porque nós temos aí, nessas discussões, o doente, por exemplo, em estado vegetativo, temos o doente em morte encefálica e temos o doente terminal. Essa questão aqui, vejam, ela está relacionada com o doente terminal. O conselho está abrindo espaço para o doente terminal. E não para o paciente em estado vegetativo. Imagina um paciente com um quadro neurológico, que ele continua ali com a sua deficiência, inconsciente ou qualquer coisa assim, mas ele se mantém vivo. O caso clássico disso é da Ann Keeler, nos Estados Unidos, na década de 1970, quando se reacendeu a discussão da eutanásia. Ela tentou o suicídio, ela usou uma grande quantidade de álcool, com barbitúrico, na época muito usado, e ela entrou num quadro de coma. Um coma arreflexivo. E houve uma discussão, uma polêmica dos médicos com a justiça, porque os médicos não queriam tirar os respiradores. E a justiça mandou tirar os respiradores. Lá vem a onda. Eu acho que são as luzezinhas aqui, acendeu uma amarela, significa atenção. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui. Talvez fosse até uma boa ideia. Bom, então, mas faltam aqui 5 minutos, deixa eu correr. Então, eu dizia que no caso da Ann Keeler, a justiça mandou tirar os respiradores, ela passou mais cerca de 12 anos em casa sem desencarnar. Quer dizer, isso é um caso do estado vegetativo, não é um doente terminal. Agora nós temos o paciente com morte encefálica, é um paciente que já está em processo de morte caracterizado. Ou seja, nada do que você fizer, se você der o diagnóstico como manda o figurino de morte encefálica, se você fizer um diagnóstico como manda o figurino, não tem nada que vá reverter o processo, e ele está celeremente caminhando para a desencarnação e para a morte do corpo. Então, na verdade, aí não se corre o risco de fazer ortotanásia, mas de se reconhecer que o paciente está morto, está em processo de morte irreversível. É uma outra questão. Já nessa época, no meu livro Eutanásia, eu falo sobre isso, já há 12 anos atrás. Eu digo que pacientes com morte encefálica, caracterizado, bem diagnosticado, esses pacientes estão em morte, não tem o que fazer por eles, não tem o que fazer, então, usar recursos absurdos de manter respirador, isso não, estão em morte. Mas é diferente do paciente terminal. O paciente terminal é um paciente que, mesmo que ele esteja inconsciente, ele não tem morte encefálica. Ele pode até vir a ter depois, mas por enquanto ali ele não está. Ele tem um grave problema de saúde geral, uma grave falência de alguns órgãos, de alguns sistemas, mas não que pode até caracterizar o doença terminal, um processo de morte iniciando. Mas até que ponto esse processo de morte vai mantê-lo inconsciente, e até que ponto eu não posso prolongar isso com resultados positivos para aquele espírito, para aquela família que está precisando daquele espírito durante algum tempo. Bom, então é intencionalidade, e é preciso ter cuidado, porque isso pode ser encarado como omissão de tratamento. Quer dizer, um paciente que para na UTI, eu sou UTIsta, e eu digo, eu não vou fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, porque eu acho que ele é um paciente terminal, isso é omissão de tratamento. E omissão de tratamento é realmente algo que é penalizado. Se ali tinha a obrigação de fazer isso. Bom, o problema que se trata sempre é o do encarniçamento terapêutico. Quando terminar os 5 minutos, por favor, me avisa. Ou então acenda a luz vermelha. Então, o problema do encarniçamento terapêutico é uma palavra, encarniçamento, que vem do francês, da escola francesa, em 1950, que foi uma expressão utilizada por esse médico Jean-Robert Debré, que ele criou esse termo para aquelas situações em que o médico fica desesperado, se debatendo, o paciente querendo, deixa eu ir, ele não vai agora não. Porque com aquela dificuldade que nós temos muitas vezes de perder o paciente,
muito mais por orgulho nosso, é bem verdade, por falta de humildade de reconhecer que o paciente não tem mais o que fazer. Mas o encarnecimento terapêutico, que na verdade é o mesmo que é chamado de distanásia, ou na escola americana de futilidade médica, é quando nós passamos a usar recursos cada vez mais sofisticados em um paciente que, com esses recursos, nós não vamos melhorar o seu prognóstico, nós não vamos melhorar a sua doença, nós não vamos melhorar o seu estado, a sua dignidade de vida, e vamos onerar a família, vamos tornar o seu sofrimento maior. O tratamento passa a ser uma coisa pior do que a doença. É verdade, não é? Então aí, isso sim é chamado de distanásia. Qual é a visão espírita disso tudo? Para eu correr, que eu tenho pouco tempo, deixa eu correr aqui. O Livro dos Espíritos diz claramente, nas questões 953 e 953A, que o procedimento de encurtar a vida, mesmo que com um objetivo mais nobre, é um procedimento que não se deve ter, porque há repercussões, tanto para quem procede assim, como para o espírito que está passando por essa situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo conhece, capítulo 5º, item 28, o Espírito São Luís respondendo claramente a essa questão, até de maneira muito incisiva. Mas quem vos dá o direito de pré-julgar o desígnio de Deus? Quer dizer, São Luís já responde assim para Kardec, já entra com o pé alto. Quer dizer, se tivesse aqui no nosso futebol, já era cartão amarelo, porque na pequena área, levantando o pé assim para o outro. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, eutanásia, o Espiritismo, desaconselha. Não proíbe, porque não proíbe nada. Tudo nós devemos resolver, porque nós respondemos pelos atos. Mas ele desaconselha porque é nocivo para o espírito, é nocivo para quem participa desse processo. Alguém pode dizer, não, mas ele fala aí da eutanásia ativa. Ele fala de eutanásia mais objetivamente. No entanto, o termo eutanásia deve ficar na memória. Ortotanásia, eu repito, é eutanásia. O processo desencarnatório, ele é normalmente lento. O espírito, ele vai pouco a pouco se deslindando do corpo físico. E quando a gente desliga isso antes do tempo, há uma repercussão espiritual, perispiritual, consciencial, importante para o espírito. Ora, se a desencarnação se faz de maneira natural, dizem os espíritos, respondendo a Kardec, que há uma certa dificuldade para o espírito passa por um processo de perturbação ao sair de uma dimensão para outra. Você imagina se você força isso, rompe esses laços antes que aconteça o processo natural. Então a repercussão anímica, tanto do ponto de vista imediato, quanto do ponto de vista mediato, ela é importante. Por isso, a Associação Médico Espírita Brasileira, fazendo essa abordagem médico-espírita, que é a sua função, ela reconhece e entende a morte como lei biológica. Então, o médico espírita não tem que ficar preocupado com a morte, porque ele sabe muito bem que há vida pós-mortem. Quer dizer, nós não morremos, o paciente não morre. Então, ele tem que entender a morte como um processo natural da vida. Ele não vai se envolver, se enroscar naquele famoso encarniçamento terapêutico. Ele não vai promover a distanásia, porque ele quer o melhor para o paciente. Todo médico quer o melhor, mas o médico espírita vê o paciente de maneira mais ampla, mais profunda. Ele compreende das necessidades, inclusive espirituais, do seu paciente. Ele vê o paciente de maneira integral. Por isso, o médico espírita tem que trabalhar a humildade de reconhecer até onde ele pode continuar e o que ele pode fazer para parar. Mas, ao reconhecer um paciente terminal, o médico não tem simplesmente que prescrever SPP. O médico tem que modificar a sua metodologia processual. Ele tem que modificar a sua abordagem terapêutica. Ele, reconhecendo que não vai curar o doente, ele reconhece que pode amparar, e pode não apenas pode, mas deve amparar. Ele deve continuar junto ao doente da família. Então ele precisa ter humildade para reconhecer a morte, mas ele precisa dar um amparo integral ao doente. Não apenas um amparo
biológico, mas um amparo psicológico, um amparo social e um amparo espiritual. Porque o médico espírita entende que saúde não é apenas a ausência de doença do corpo. Ele já incorporou aquilo que a Organização Mundial de Saúde colocou e que nem todo mundo incorporou ainda do que seja saúde. Então ele vai dar um amparo integral, ele vai continuar amparando, ele vai dar um suporte dos seus cuidados paliativos. Se o doente não vai se beneficiar com um procedimento mais drástico, vai ser pior para ele, vai causar maior dano, ele vai dar o que é possível. Ou seja, ele não vai querer se livrar do doente. Ele está morto, morreu, tchau, acabou. É como um time sair está perdendo de 10-0 e sair faltando 15 minutos está perdendo 10-0. Não é isso? Quer dizer, o médico espírita ele tem que ter humildade para reconhecer a morte, mas ele tem que ter compreensão para amparar o doente, acompanhá-lo nessa travessia, porque morrer é ter um parto às avessas. Da mesma maneira que nós vamos fazer o parto do espírito que está reencarnando, e o que é dito em termos de axioma obstétrico? Quanto menos se interferir no parto, melhor obstetra se é. A interferência é só quando é extremamente imprescindível mesmo. Quando é imprescindível. Então, você deixa nascer, você acompanha o parto. É o que o médico espírita tem que fazer com o doente terminal. Ele tem que deixar o paciente morrer, mas sempre amparando, ajudando e fazendo o que é da sua competência, o que é da sua responsabilidade. É, portanto, um parto às avessas. Para a gente concluir, eu queria só lembrar que a Associação Médico Espírita não adota o termo ortotanásia por tudo aquilo que a gente já comentou há pouco. E fechar com um dos itens da nossa carta, do nosso Medinest 2005, a carta chamada Carta de São Paulo, que fala especificamente sobre a questão da morte natural, daquilo que podia alguém chamar de ortotanásia. Então nós dizemos lá, manifestamos-nos favoravelmente à ocorrência da morte natural, a morte que se dá no tempo certo. Compete-nos respeitar a autonomia do paciente, suas crenças, medos, desejos e esperanças, oferecendo-lhe apoio médico, psicológico, religioso e familiar, que lhe possibilite morrer sem dor e viver com dignidade seus últimos instantes de vida terrena. Portanto, reconhecer a morte como um processo natural é reconhecer que nós temos também que aprender a lidar com a morte. O nosso grave problema como médicos, de um modo geral, é que nós não aprendemos a lidar com a morte. Mas não somos só nós, é a humanidade inteira. O Espiritismo resgata isso para nós, permite que nós possamos compreender a morte, não para fazer apologia dela, mas para reconhecer-lhe o momento e o significado quando nos depararmos com ela, seja em relação ao nosso paciente, seja em relação a nós mesmos. Muita paz a todos.